a 4.000 quilômetros de qualquer gota de água salgada. Uma barbatana cinzenta, rígida como aço, corta a superfície espelhada antes de submergir em um silêncio absoluto e aterrador. Você não está no oceano, mas o predador mais agressivo dos mares acabou de marcar você como o próximo alvo. A Amazônia não é apenas uma floresta. É um organismo colossal, pulsante e, acima de tudo, opaco. Sob o dossel verde corre o rio-mar, uma massa de água cor de café com leite, carregada de sedimentos, troncos mortos e segredos enterrados sob toneladas de lodo. Aqui a visibilidade é zero. Você navega sobre um abismo de água doce, onde a luz morre a poucos centímetros da superfície. O que está abaixo do casco da sua pequena canoa não pode ser visto. Só pode ser sentido. O calor é sufocante. A umidade gruda na pele como uma segunda camada de desespero. O som dos insetos é um zumbido constante que mascara o perigo que se aproxima. A floresta te observa, mas o verdadeiro horror não vem dos olhos que brilham na mata. Ele vem das profundezas turvas, de onde não há oxigênio para os fracos. Imagine estar no coração do Peru, na cidade de Iquitos. Você está cercado pela Cordilheira dos Andes e pela selva impenetrável. O mar é uma memória distante, uma jornada de semanas através de corredeiras e furos. Ainda assim, algo está errado. Relatos de pescadores locais falam de redes de nylon grosso, rasgadas como se fossem teias de aranha. De ataques rápidos, laterais, que não deixam rastro além de uma mancha de sangue que desaparece em segundos na correnteza forte. Não é um jacaré-açu que costuma arrastar a presa para a margem. Não é uma sucuri que mata por constrição lenta e metódica. É algo mais rápido, mais eficiente. Um fantasma de cartilagem e dentes serrilhados que desafia todas as leis conhecidas da natureza. As bolhas sobem, a água vibra. Mas como isso é possível? Como um monstro marinho pode respirar onde outros peixes do oceano morreriam sufocados em minutos? Conheça o Carcharinus leucas, o tubarão zambeze, ou, como os ribeirinhos começaram a chamá-lo nos confins do Amazonas, o tubarão do rio. Na superfície, ele parece um tubarão comum, como os que você vê em documentários sobre recifes de coral. Olhos pequenos e negros, focinho curto e rombo, um corpo robusto como um tanque de guerra blindado. Mas ele possui um segredo biológico que o torna, estatisticamente, o animal mais perigoso do planeta para os seres humanos. Enquanto o grande tubarão branco, ou o tubarão-tigre, morrem se entrarem em água doce, com suas células explodindo devido à pressão osmótica, este monstro se adapta. Ele não está apenas de passagem, ele colonizou o maior sistema de rios da Terra. Ele está em casa, e você é o intruso. Como ele sobrevive onde a biologia diz que ele deveria morrer? A resposta está em uma engenharia evolutiva macabra, localizada em seus rins e glândulas retais. O tubarão zambeze possui um sistema de osmorregulação sem paralelo no reino animal. Ele consegue reciclar a ureia em seu sangue e ajustar a concentração de sais minerais conforme avança rio adentro. Enquanto ele sobe o Amazonas, seus órgãos trabalham em regime de sobrecarga absoluta. Seus rins filtram a água doce e bombeiam o excesso para fora, mantendo o equilíbrio interno que impede que suas células se desintegrem. É uma adaptação de milhões de anos. Ele é um sobrevivente da era da megafauna. Um design tão perfeito que não precisou mudar enquanto continentes se separavam. Montanhas subiam e florestas inteiras nasciam e morriam. Ele subiu o rio seguindo as rotas de migração de grandes peixes, como as piraíbas. Mas descobriu que a bacia amazônica era o esconderijo perfeito. Sem competidores. Sem predadores para pará-lo. Muitos acreditam que os perigos do Amazonas são locais, frutos da própria terra. Mas o tubarão zambeze prova que a floresta é vulnerável a invasores do abismo azul. Ele não é um peixe de água doce. Ele é um colonizador marinho que reivindicou o rio. Ele não teme a piranha.
Sua pele é grossa demais para elas. Ele não teme o jacaré-açu. Sua mordida é mais rápida e letal. Ele é o elemento estranho em um ecossistema de equilíbrio delicado. E ele é extremamente territorialista. Diferente de outros predadores que caçam apenas por fome, o Zambeze ataca por agressividade pura. Níveis de testosterona altíssimos, os maiores entre todos os vertebrados, fluem em seu sangue. Ele golpeia primeiro. Ele mata por instinto de domínio. Mas para entender por que eles estão aqui, precisamos voltar no tempo. Há 15 milhões de anos, a Amazônia não era uma floresta densa como hoje. Era um sistema gigantesco de lagos e pântanos, chamado de Sistema Pebas. Em certas épocas, esse mar interior estava conectado ao Caribe. Os tubarões entraram, e quando os Andes se ergueram e bloquearam a saída para o Pacífico, forçando o rio a correr para o Atlântico, alguns ficaram para trás. Eles aprenderam a caçar nas águas turvas antes mesmo de o primeiro ser humano pisar neste continente. Eles viram o auge e a queda dos mastodontes. Eles nadaram sob as sombras dos preguiças gigantes que bebiam na margem. Eles são os últimos guardiões de uma era de monstros. Imagine o cenário: noite sem lua em um igapó isolado. A canoa vira após bater em um tronco submerso. É um acidente banal. Você cai na água. Ela é morna, pesada, cheia de sedimentos que grudam nos olhos. Você tenta nadar para a margem, desesperado, batendo os braços para se manter à tona. O barulho da água batendo é como um sino de jantar para o que está lá embaixo. Suas pernas batem em algo que parece lixa grossa. A pele do tubarão é coberta por dentículos dérmicos, pequenas escamas em forma de dentes. Um simples esbarrar é o suficiente para rasgar a pele humana e fazer o sangue jorrar. O primeiro impacto não é uma mordida, é uma cabeçada brutal. O tubarão usa seu focinho como um ariete para atordoar a presa e testar sua densidade. O mundo gira. O lodo do fundo do rio sobe, criando uma nuvem de cegueira total. Então, vem o aperto. Uma pressão de toneladas esmaga sua bacia. Ele não solta, ele sacode. O tubarão executa o giro da morte, rasgando tecidos e nervos com dentes triangulares, projetados para não deixar nada escapar. Não há grito audível, apenas o som de bolhas estourando e o estalar de ossos quebrando sob a superfície barrenta. Em 10 segundos, tudo acaba. O rio volta a ficar calmo. O monstro retorna para o fundo, levando o que restou de você para o silêncio do abismo. Os povos antigos da Amazônia já sabiam disso, muito antes dos biólogos modernos chegarem com seus equipamentos. Existem relatos indígenas milenares sobre grandes peixes de couro que não possuem escamas e que habitam as fossas mais profundas dos rios. Lendas sobre o Ipupiara ou o boto-lobisomem podem ser distorções culturais de encontros reais com esse predador cinzento. Na década de 1940, exemplares foram oficialmente capturados em Iquitos, no Peru. Isso chocou o mundo científico. Tubarões a 4.000 quilômetros do oceano, vivendo em água puramente doce, cercados por selva. Mas nos últimos anos, o silêncio sobre eles aumentou. As grandes hidrelétricas, como Belo Monte e Jirau, criaram barreiras físicas. A poluição e o tráfego intenso de barcos a motor parecem ter afastado esses gigantes para áreas ainda mais remotas. Ou talvez eles apenas tenham se tornado mais discretos. Eles não precisam mais vir à tona. Eles aprenderam que o homem é um perigo. Mas o homem também é uma presa fácil quando entra em seu domínio. Pesquisas recentes em tributários isolados do Rio Negro e do Madeira revelaram algo perturbador. Marcas de dentes em botos cor-de-rosa que não coincidem com o padrão de jacarés. Ferimentos circulares e profundos, típicos de ataques de tubarão. Cientistas acreditam que uma população fantasma de tubarões Zambeze pode estar se reproduzindo dentro dos canais mais profundos da bacia amazônica, sem nunca retornar ao mar. Se isso for verdade, eles não são mais apenas visitantes. Eles são uma nova espécie em evolução. O tubarão da selva, adaptado à baixa visibilidade, ao baixo pH da água e à dieta rica em grandes mamíferos aquáticos. Eles estão se tornando mais escuros, mais silenciosos,
mais pacientes. Não pense que isso é um mito de internet. Em 2024, relatos de ribeirinhos no Baixo Amazonas descreveram animais cinzentos atacando gado que cruzava os furos durante a cheia. Não eram piranhas. Piranhas não derrubam um búfalo de 500 quilos. O que quer que esteja lá embaixo é grande o suficiente para arrastar um animal desse porte para as profundezas sem deixar pistas. A ciência está correndo atrás do prejuízo, mas a Amazônia é vasta demais para ser monitorada. Existem áreas do tamanho de países na floresta onde nenhum biólogo jamais colocou um sonar. É nessas zonas mortas que o Zambezi reina absoluto. Ele é o dono das sombras. Por que eles sumiram dos registros oficiais? Talvez não tenham sumido. Talvez o ser humano tenha parado de frequentar os lugares onde eles caçam. Com o aumento do desmatamento e o assoreamento dos rios, as águas estão ficando ainda mais turvas e profundas em certos pontos. O habitat ideal para um predador que não precisa ver para matar. A cada grande cheia, os tubarões avançam quilômetros para dentro da floresta inundada, nadando entre os troncos das árvores, onde ninguém esperaria encontrar um monstro do oceano. Eles estão ali, agora mesmo. Talvez sob o assoalho daquela casa flutuante, onde as crianças brincam de balançar os pés na água. Eles estão ouvindo. Eles estão esperando. Eles ainda estão lá. Escondidos nas fossas onde a pressão é esmagadora e a luz é uma impossibilidade física. O tubarão Zambezi não precisa que você acredite nele para ser real. Ele sobreviveu ao fim de mundos inteiros e continua nadando. Um motor biológico de destruição perfeita. Da próxima vez que você sentir algo roçar seu pé enquanto mergulha nas águas quentes e marrons de um rio amazônico, não tente se convencer de que foi apenas um galho. O galho não tem dentes. O galho não sente seu coração bater. Mas o invasor cinzento sente. E ele não sente fome. Ele sente que você está no território dele. E na Amazônia, ninguém ouve o seu último mergulho.